Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone nessa quinta-feira, atualizando as últimas do Timão, que enfrenta o Sport fora de casa no domingo e pode ter retorno importante de algumas peças aí essa partida. E também parceria histórica do Timão com a Neoquímica Arena. Se liga só em tudo nesse vídeo aqui agora, uma parceria com uma gigante empresa aí. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. No Corinthians hoje, por incrível que pareça, hoje é um dia que não teve muita novidade, nem ontem à noite, não aconteceu muita coisa. E... A novidade, posso falar? Desculpa interromper, qual que é a novidade? A novidade é que as vitórias do Corinthians sobre o Palmeiras ficaram maiores ainda depois do que... do que o do Amasso, sim, lá no River Plate. Isso sem dúvida. Tem os corintianos que estão falando isso mesmo. Isso sem dúvida. Mas na verdade, 2 ex-jogadores do Corinthians anunciaram a aposentadoria, jogadores que deixaram uma linda história no clube, né? O Gil e o Renato Augusto. O Gil, 444 jogos, é o 15º que mais vestiu a camisa do Corinthians, 115 anos, o segundo zagueiro que mais jogou pelo Corinthians na história também, só perde pro Olavo, né? Números muito legais assim, 3 títulos, o Renato também, 3 títulos pelo clube, quase 300 jogos, 30 gols, uma idolatria enorme, o clube está fazendo também agora postagens e tal, então tanto o Renato quanto o Gil anunciando as suas aposentadorias, histórias bonitas que eles construíram na instituição. E por incrível que pareça, o Corinthians o Corinthians ainda anunciou, mas já se sabe, o Corinthians vendeu uma jogadora, sua volante, a Yaya, do futebol feminino, por R$1 milhão. Então as meninas vão avançando no futebol e a prova de que até as vendas já começaram a acontecer, óbvio, muito longe do que acontece no futebol masculino, mas antes era até meio impensável esse tipo de compra. Ela está indo para o Paris Saint-Germain, está contratando, e o Paris Saint-Germain está tirando outra jogadora do Cruzeiro também, parece que com um valor bem substancial perto do que é o futebol feminino. Em termos do masculino, o Corinthians está treinando, o jogo é só domingo diante do Sport, lá em Recife. O Charles ainda deve ficar fora, o Ranieri tem chance de ficar fora, o Memphis ainda tem chance também de jogar, mas nada muito certo. O Martinez vai retornar, o Guinegão está suspenso, então essa é a grande baixa aí, porque o menino vinha bem. Mas acho que o Yuri agora com 2 jogos, um pouquinho entrando ali, já deve ter um pouco mais de ritmo. E o ataque vai ter Yuri e Memphis, ou Yuri e Vitinho, provavelmente. Posso dar meu palpite? Pode. Para esse jogo? Pode. 1-0 Corinthians. Boa, excelente palpite. Eu acho que é um bom palpite. E o Galo, hein? Antes que a galera fique brava comigo aí, me xingue nos comentários, a parceria é com a Google, tá? O Corinthians oficializou nessa quinta-feira uma parceria com a Google Maps para criar uma lista de locais históricos ligados ao clube. Segundo a divulgação nas redes sociais, o Corinthians inova mais uma vez, né? Somos o primeiro clube do Brasil a lançar uma lista oficial do Google Maps. Olha o Coringão, hein? Nunca nenhum clube fez isso. Então, a Fiel pode explorar dezenas de lugares que carregam a nossa alma, né? Como diz ali o Corinthians, como estádios e marcos inesquecíveis na história do Corinthians, e também em breve aí lojas oficiais e pontos de encontro da Fiel, uma parceria então com o Google. Ao todo são 37 locais, entre eles a Neoquímica Arena, o CT Joaquim Grava, o Parque São Jorge, além de estádios históricos como o Nissan Stadium, o antigo estádio de Yokohama, onde o Corinthians conquistou lá o seu título mundial em 2012. É uma parceria bacana. Eu nunca vi nenhum clube fazer essa parceria com o Google. Então aí, antes que me xingue com a imagem do estádio na thumbnail, essa informação, não é exatamente a informação do Vessone, mas é informação bacana. Então agora bora para os próximos cortes aí. Bora. O Memphis Depay deu chilique no Instagram aí. Falou que estão querendo derrubar ele, falando mentiras, né? Tentando colocar as pessoas contra ele, falando do hotel, que não sei quantos milhões. Você que é o homem da informação, Quesada. O Memphis é o Neymar do Corinthians. Isso significa o quê? O meu comentário e minha comparação já explica muito. O Neymar é o dono do Santos, e o Memphis quer ser dono do Corinthians. Essa é a diferença, aí ele já não é, né? Ah, não é, ele quer. Ele quer. Eu acho que manda muita letrinha, entendeu? Eu acho que um profissional não tem que ficar dando recado pro fisioterapeuta, o médico, o fisiologista que passaram lá no Corinthians, dizendo, pô, já tô com saudades, né? Isso é falta de respeito com quem tá trabalhando. E o departamento médico e esse pessoal que trabalha nessa área no Corinthians, os caras são muito bons. E o Dorival é um cara sério. Você pode, de repente, não gostar da forma como ele ajeita o time, mas ele é um cara sério, ele tem uma equipe que trabalha, entendeu? Então, acho que o Memphis tem que tentar se inserir dentro de um contexto, de entender que ele é parte de algo, que ele não é o bambambam e tal, né?
E outra, será que vai perder a perna, jogar 2 partidas contra a Lituânia, Liechtenstein, Moldávia, essas coisas ruins que tem na Europa, e o cara não conseguir aguentar jogar 70 minutos de uma partida decisiva, que pode mudar a história do Corinthians, inclusive nos próximos anos. Se o Corinthians for campeão desse negócio aí da Copa do Brasil, são 100 milhões de reais, para ajudar a pagar o alto salário dele também. Então acho que às vezes as pessoas precisam entender onde elas estão, entendeu? O que você achou? Aquilo me chamou a atenção. A última frase ali da última... Do último pedaço da postagem ali. A mão sobre minha cabeça. Isso. A última. Continuem brincando comigo, mas o karma é real e vai atingir todos. Tome cuidado. Bom, não sei tom de ameaça isso aí, não é? Deve estar jogando praga em alguém, né? Eu acho o seguinte... Ou o Memphis é o parceiro de todo mundo, ou senão daqui a pouco ele vai ser visto como, nenhuma conotação à cor laranja da laranja mecânica. Ele vai começar a ser visto como a laranja podre dentro do grupo. Ainda não está sendo visto assim. Ele não é muito querido lá não, viu? Não é? O pessoal não morre de amor por ele lá não? Não esquecer, já teve ali o arranca-rabo com o Gustavo naquele jogo lá não sei se foi da do Barcelona. Libertadores, né? Então também não é assim, entendeu? Não é assim. Agora, o Memphis tem que jogar bola, cara. E ele não tá jogando tanto assim também pra... Ele sabe jogar, mas não tá. Mas ele não é o cara que vai chegar chutando a porta. Eu tô jogando muito, hein? 10 jogos, 25 gols. Não é assim também não, hein? Tá certo. Não é assim também. Ele adora usar a rede social. Baixa a bola, treina mais. Olha. É muita vida social, é muito marketing em comunidade, entendeu? Eu acho que tem que dar uma segurada de vez em quando. Olha o que ele escreveu ali, alguém precisa aprender a falar holandês para chegar nele e explicar isso para ele. O quê? A segunda? Olha. As pessoas que trabalham para veículos de comunicação não conseguem manter meu nome longe de suas bocas cheias de mentiras. Essa é pra você, hein, Quesada? Pra quem foi essa aí? Bom, eu não sei. Pro Neto. Eu nunca falei nada da vida desse cara. Eu só tô falando, viu, Memphis, o que você tá fazendo dentro de campo. Se você quiser conversar comigo, a gente fala dentro de campo pra eu falar o que você é na história, o que você é na fila do pão do Corinthians. Opa, Vou te dar nome de 10 jogadores que, jogaram muito mais que você. Então, só eu tô 10? falando. Só 10, porque senão eu vou perder muito tempo. Eu não tenho tanto tempo pra ficar interagindo com um jogador de futebol que acha que é mais do que é. Então, Memphis, volta a jogar bola. Menos badalação, menos glamour, menos internet, Instagram e mais concentração no futebol. Você tem que entender onde você tá. Parece que você não entendeu ainda que você tá num lugar chamado Corinthians. Boa. Recado do Quesada pro Memphis. Agora o que você faz na sua vida, isso é problema seu. Segue, enfim, boas notícias para o técnico Dorival Júnior. A galera que estava no departamento médico está começando a ser liberada. Semana cheia é tempo para tanta coisa. No Corinthians, a possibilidade da gente acompanhar uma movimentação, um treino aberto ao lado do técnico Dorival Júnior e dos atletas do Corinthians. E olha, de cara, já deu para ver que esse tempo pro Corinthians, até o jogo contra o Sport, tá servindo também para recuperar alguns atletas que não estão à disposição do técnico Dorival Júnior. Alguns dos mais importantes, Charles, Memphis, Garro e Carrilho, não ficaram à disposição na maior parte da movimentação, fizeram trabalhos internos no CT Joaquim Grava e não devem ficar disponíveis para o jogo do final de semana contra o Sport. Raniel, em transição física, deu as caras, ainda não deve ficar à disposição para a partida, pelo menos entre os titulares, mas já é uma boa notícia para o torcedor corintiano, assim como o Hugo, que teve uma pancada, mas não preocupa o lateral esquerdo corintiano, e Martínez, que também está à disposição, voltou da data FIFA com problema na mão esquerda, mas não preocupa para o jogo contra o Sport. O que o Corinthians tem que lidar também, para além do campo, é burburinhos, coisas que vêm de redes sociais. Memphis Depay acabou questionando algumas possíveis mentiras relacionadas a desavenças no seu planejamento físico junto ao clube. Aproveitou para colocar que não é verdade, não são verdade essas notícias que estão sendo veiculadas. Ele que jogou 2 vezes no início do mês pela seleção holandesa, voltou, já teve constatado algo na coxa, nada que fosse uma lesão, foi a campo porque era um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense e aí sentiu de vez a coxa, vai ser desfalque mais uma vez o Memphis e vem gerando notícias dentro de campo e também fora. O Corinthians na preparação para enfrentar o Sport fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Salve, rapaziada do estádio, beleza? Aqui é Gabriel do Ipiranga, corintiano. Cara, em relação ao Memphis, cara, muito mimimi, velho. Minha opinião, esse cara tinha que ir embora logo. É muito dinheiro pra um cara que não tá rendendo, não, sabe? O cara não tá nem aí também, ele não tá feliz lá no Corinthians, dá pra ver que ele não tá feliz. Ficar fazendo médiazinha com torcida,
indo pra favela, isso, aquilo, outro. Já deu que dá, mano. Esse cara tem que ir embora, velho. Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês aí, mas pra mim, esse cara tem que meter marcha. Um abraço. Eu acho que tem que ficar. Ele pediu opinião, ele quer saber. Acho que o Memphis tem que ficar. Renova por mais 10 só, RG. Por mais 10 aninhos. Mano. Só muda o apartamento lá, o triplex lá, né? E continua. Mas é que tá, o RG. Eu acho de verdade, cara, que se o Corinthians chegar pro Memphis e falar, ó, não tô conseguindo pagar, vamos fazer um acordo aqui, eu acho que time ele arruma pra jogar, mano. Eu acho que ele não abdica, assim. Eu também sabe, acho. tipo, ele não vai querer ficar arrumando pelo em ovo aqui, ele não vai querer ficar caçando assunto se o clube não tiver satisfeito com ele. Mas eu acho, cara, que de verdade, que é até sacanagem fazer isso, tá ligado? Com o cara, mano. Porque, porra, mano, se você cria um projeto, você tem que ser autossuficiente pra poder pagar esse projeto, mano. É constrangedor o clube pedir isso daí pro cara, tá ligado? O cara começa a ficar desinteressado, começa a ficar ruim pra todo mundo. Não é verdade? Já vimos que é uma relação que terminará muito mais cedo do que previa-se. Não, ele só sai do Corinthians com uma Libertadores nas costas, irmão. Nossa, ele vai ficar lá até quando? Ano que vem, mano. Vai se perpetuar lá. Vamos lá, cornetas. Agora, pra falar do Corinthians e do seu Memphis Depay, é um gatinho, né? Passa pano até pro restaurante que o cara janta. Aí o time dele gasta 8 milha por mês com um cara desse e tá tudo bem. Ei, mano, você é um paparrão. Bruno Arruda deve... Então, mas... Passador de pano. Por exemplo, ô Sombra, explicar aí pro Crefiso. Eu trouxe a informação aqui do texto do Memphis. Eu não sei se o Quintino chegou a ler. Você chegou a ler, Quintino, o texto do Memphis? Cheguei. O que você concluiu daquele texto? Ele tinha bebido. Ele tava negando aí dos valores que... Não, mas ele fala e não fala nada. Inclusive quando ele fala, vou falar... Mano, desconversou. Então, mas ele escreveu quase uma bíblia, o Quintino, para não falar nada de concreto. Então não tem muito que a gente tentar criar, tipo, essa indireta foi para esse, aquela indireta foi para aquele. Ele meio que ataca a mídia, falando que as informações são inverídicas. Ele fala que de dentro do Corinthians ele tá sendo usado aí politicamente. Mas ele falou até dentro de um trecho que ele em breve vai se posicionar e vai falar. Eu tô aguardando. Agora, com relação aí ao Crefiso, é nítido que o Abel, ele tá num Olimpo para alguns palmeirenses, que ele é inatingível. Ele faz um monte de besteira. Não, mas o Abel, ele não sei o quê. Sempre tentam arrumar uma justificativa. É um baita do entojado, vive descendo o cacete em todo mundo na imprensa. Só que aí o Corinthians pegou o Abel esse ano e colocou ele no lugar dele. Mostrou quem é que manda. Deu logo uma tabefe, deu um tabefe nele no Paulista, deu outro tabefe na Copa do Brasil, e se pegasse no Campeonato Brasileiro mesmo aí, tipo, pra disputar o título, o bagulho ia ficar louco pro lado dele. E vamos falar, louco? Por que disputar título? Ué, não sei. Corinthians e Flamengo, irmão. Corinthians e Flamengo é disputa do título. Quem ganhar esse jogo aí possivelmente vai virar favorito. Corinthians e Flamengo nesse jogo tornou-se uma disputa pelo título. É uma final antecipada aí. Do Flamengo só. Pelo lado do Corinthians, irmão. Os Corinthians ganham do Flamengo, você vai ver se não vai pras cabeças. Você tá mexendo nas minhas gavetas, né, ô trouxa? Vamos lá. Fala do Corinthians, Fabiane, 7h24. Semana cheia pro Timão, né? Ainda nas últimas semanas aí, uma coisinha ou outra, Copa do Brasil e tal. Semana cheia e joguinho contra o Sport, hein? Sim, semana cheia. Melzinho na chupeta, hein? Cheia de descanso para os jogadores do Corinthians. E os recentes episódios envolvendo o departamento médico mostram que talvez realmente esse elenco esteja precisando de um descanso. Que fim levou, né, Augusto Melo? Não sei, tá sumido. Ele tá sofrendo um processo na comissão de ética do clube para ser expulso do quadro associativo. Então, o Andrés tá bem demais, né? Tava em Não, o Andrés sofre o mesmo processo, mas acho que ele tá mais tranquilo do que o Augusto, porque o Augusto tem questões maiores a resolver. Verdade. E quem acompanhou a campanha dele, quem acompanhou o inquérito sobre a Vaidbet, sabe quais são essas questões maiores e a periculosidade delas. O Corinthians hoje fez um treinamento aberto à imprensa, já tinha destacado muito isso bom ontem. Isso, hein? Parabéns. Então, uma atividade aberta, parte do treinamento, né? Você vê o aquecimento, enfim, quando tá longe do jogo, você ainda não tem aquela atividade tática esboçando a escalação, enfim, outras situações de jogo que seriam importantes ao torcedor ficar sabendo. Mas algumas informações a gente fica por dentro. Por exemplo, lateral esquerdo Hugo, que tomou um certo trauma ali no jogo contra o Fluminense, uma pancada na coxa, não foi para campo, ficou na parte interna do CT, assim como Charles, Memphis Depay e Ranielli. Esses três últimos têm uma chance maior de se recuperar para ficar à disposição para o duelo do final de semana. Por outro lado, o volante José Martínez, que está machucado, não enfrentou o Fluminense, está de volta.
treinou ontem com bola com os demais companheiros, hoje foi a campo normalmente também. Esse certamente será relacionado para o jogo do final de semana. Um Corinthians que sofre muito com desfalques e que vai ter que se remontar mais uma vez, porque lembrando, o Rodrigo Garro está fora por pelo menos 4 semanas, de 4 a 8 semanas o período de recuperação do Garro, PDV. Muito bem. E tem alguma coisa do Corinthians esperar essa mudança, caso aconteça, de Copa do Brasil ou não? Não, internamente não há nenhuma repercussão sobre isso, mas... Acho que pro Corinthians é melhor daqui 3 meses, né? Eu acho, porque aí volta o Carrilho, o Yuri Alberto vai estar com um ritmo de jogo mais adequado, porque ele tem voltado mal aos compromissos, o Memphis vai ter mais tempo para se recuperar, enfim. Além, claro, desse período de descanso, o Corinthians conseguir focar um pouco no brasileiro e não precisar poupar eventualmente, porque apesar de estar numa situação mais confortável hoje, na 9ª colocação, ainda assim... 3 rodadas ruins consecutivas podem devolver o Corinthians a uma situação desconfortável na classificação, sem contar os demais que têm jogos por fazer. Então, uma vida um pouco mais tranquila para o Corinthians e acredito eu, PDV, que mesmo sem o Garro, são plenas condições de vencer o Sport na Ilha do Retiro. Né? Ah, com certeza, com certeza. Hino do Santos. Falando em lesões, olha só, tava olhando aqui um levantamento, gente, que é loucura, é loucura. Esse levantamento é da Fiel Imprensa, do portal Fiel Imprensa lá no Twitter, rapaziada que fez um levantamento muito bacana. Cara, a manchete ela é impactante. Em lesões, em 2025, o Corinthians perdeu atletas por um prazo superior a 2 anos. O que isso significa? Que, contabilizando os jogadores somados, né, somando o tempo de parada de cada jogador, foram 811 dias de jogadores afastados por conta de lesões. Isso dá um prazo superior a 2 anos. E se a gente, inclusive, tirar atletas que saíram já, como o Igor Coronado e o próprio Diego Palacios, né, o lateral esquerdo equatoriano, se a gente tirar os dois da contagem, ainda assim o número cai para 697 dias, ou seja, quase 700 dias de parada. Sendo que isso é contando, né? Porque o Rodrigo Garro, por exemplo, que está nessa contagem como um dos jogadores que mais acabaram se afastando por lesão, ele ainda está parado, né? Por conta de uma lesão de grau 2 na panturrilha, e o que indica um tempo de parada de cerca de 1 mês. Então, olha só, nesse levantamento você tem o Rodrigo Garro, nesse momento fora de combate, né? Junto do Depay, o Luiz Gustavo Bahia, o Ranieri, o Carrilho, o Charles e o Martínez. O Martínez voltou a treinar normalmente, tá? Então ele tava fora, mas tendência de voltar. O Charles e o Ranieri a gente ainda tá aguardando para saber como vai ser. Então, gente, olha só, tô pegando um levantamento aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. O Gustavo Henrique foi o que mais se ausentou. Ele teve uma lesão no adutor da coxa e uma hérnia inguinal. 133 dias o Gustavo Henrique ficou fora de combate. O Garro é o segundo da lista, mais de 100 dias, 103 dias por fora. Aí ele teve a tendinopatia patelar, por 2 vezes ele teve que parar, e mais agora a lesão na panturrilha. E esse número vai aumentar, né? Porque ele tá parado ainda. O Yuri Alberto parou por 91 dias e ele teve fratura na vértebra e hérnia inguinal. Vocês brincam, né? Eu falo que o Corinthians completa o bingo das lesões. O Ranieri, 89 dias, cara. Ele teve 4 lesões musculares na coxa. O Maicon, 70 dias. Que loucura, gente. O Hugo, lateral esquerdo, cirurgia de hérnia, 48 dias. O Memphis, entorse no tornozelo e lesão na coxa 2 vezes, 48 dias. O Martínez, desconforto no joelho, operação odontológica, fratura na mão esquerda. Olha só as lesões, os problemas clínicos, né? 46 dias. O André Carrilho, 42 dias e contando com a sua lesão ligamentar no tornozelo. E o goleiro Hugo Souza, que poucos lembram, ficou 27 dias fora com uma lesão muscular na coxa direita. E é por isso que a gente teve mudanças no departamento médico do Corinthians. O fisioterapeuta Alex Cabreira, ele tá de volta, havia sido demitido ali naquele imbróglio político do clube, né, no momento do impeachment do Augusto Melo. Ele chegou na gestão Augusto, acabou sendo trocado ali pelo Osmar Stabile, e por uma pressão
de jogadores do clube que entenderam que as lesões se acumularam de uma maneira significativa. Aliás, eu vi muitos torcedores também preocupados com a atual conjectura do departamento médico do clube, né? Porque, assim, chama a atenção. Eu sei que tem algumas aleatórias, né? Cirurgia de hérnia, fratura na mão, várias questões meio assim, fratura na vértebra, né? Como foram as lesões do Yuri, assim. Eu sei, tem coisas que fogem um pouco da preparação física, da recuperação médica. Agora chama atenção o número. E aí, quando você vê um levante dos jogadores entendendo que existe um problema, porque quando eles se movimentam e cobram do atual presidente, Osmar Stabile, dizendo houve uma promessa de que ninguém sairia por questões políticas. E aí os jogadores entendiam, então, que o Alex Cabreira tinha saído por esse motivo. E ele foi reconduzido. Foi reconduzido ao quadro de fisioterapeutas do clube, no que entendiam os jogadores, né, de que talvez fosse um decréscimo, um problema dentro desse quadro significativo de lesões. De qualquer forma, o Corinthians também trouxe para o elenco profissional o médico ortopedista Dr. Ricardo Galotti, que agora passa a integrar a equipe liderada pelo Dr. André Jorge. Estou lendo aqui a notícia do portal Meu Timão, que está mais detalhada aqui para eu passar para vocês essa nova configuração ali do departamento médico. Não é à toa, né, gente? Tem muita coisa acontecendo, mas isso me chama a atenção também, né? Um fisioterapeuta foi pedido pelos jogadores, sinal de que eles estavam detectando de que havia alguma coisa um pouco fora do comum. E os números que eu trouxe para vocês aí realmente chamam a atenção. De qualquer maneira, tem jogadores voltando contra o Sport, né? Pode ser que volte o Ranieri, o Charles, o Martínez vai voltar, o Guinegão está suspenso. O Dorival ainda tem alguns problemas. O Depay e o Garro ainda não. O Yuri já deve começar como titular. Então, Dorival vai ter que se virar nos 30, como ele vem fazendo desde que ele chegou ao Corinthians, com muitas dificuldades, para seguir pontuando e emendar essa vitória, segunda vitória seguida, né? Depois do Fluminense fora, confirmando contra o Sport fora, dá um indício de recuperação muito positivo para a sequência. Só tem o Brasileirão por enquanto, Copa do Brasil, final do ano. E lá, todo mundo deve estar recuperado. Essa é a grande expectativa. E aí? O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui. Então, Fiel, informações aí, vários cortezinhos pra vocês de informação do Corinthians, porque nesse período aí que fica uma semana sem jogo, não tem tanta coisa assim, né? Do Coringão, não tem tanta... Mano, é até estranho o Corinthians não ter notícia bombástica, né? É briga política, só o Memphis Depay que tá com essa picuinha aí de querer dar indireta. Até agora ninguém sabe se ele vai dar entrevista coletiva, se ele vai falar no canal dele ou para algum canal em particular. Mas, né, o que importa é que o Coringão tá aí agora, semifinal da Copa do Brasil. Cara, eu tenho uma dúvida com relação à Copa do Brasil, porque falaram, por exemplo, se o Fluminense for eliminado da Sul-Americana, a Copa do Brasil não seria mais em dezembro, né? Os caras adiantariam ali, porque não faria sentido os 4 clubes que não tá disputando nenhuma competição além da Copa do Brasil e brasileiro deixar só pro final do ano, daí tem questão de férias dos caras também. Mas eu não sei, cara. Outros falam que não, vai ser essa data mesmo, dependendo se o Fluminense passar ou não. Então, eu prefiro que seja final do ano, porque a gente vai conseguir recuperar bastante jogadores, Carrilho vai voltar, jogadores vão chegar melhor preparados, dependendo da nossa posição na tabela aí do brasileiro, dá pra gente poupar nas últimas rodadas do Brasileirão, na última rodada, por exemplo, e deixar os caras descansados pra semifinal, voando. Então eu prefiro que seja lá no final do ano mesmo, cara. Porque se for agora, a gente cheio de jogador machucado, voltando de lesão, seria mais complicado, cara, imagine. Então, a gente tem que torcer pra ficar do jeito que tá. Então é isso, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, tchau, valeu, é nóis!